E aí, meu povo, está começando mais um podcast Espiritualmente, o nosso podcast mais espiritual dessa internet. Estamos aqui para mais um episódio, eu e meu excelentíssimo marido, Pastor Douglas. E aí, turma, façam todos uma extraordinária noite. Estamos aqui em mais um podcast. O episódio de hoje promete. Você conhece alguém estressado? Você é estressado? Então, hoje a gente vai aprender como lidar com esse negócio que vai definitivamente resolver a nossa vida de uma vez por todas. E já vai curtindo, compartilhando e deixando aqui o seu comentário. Já vai marcando as pessoas, mandando no seu grupo de WhatsApp, porque hoje promete. Que tema, hein, meus amigos? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você tem a parte de baixo aqui que está escrito inscrever-se em vermelho. Você clica nesse botãozinho inscrever-se. Embaixo vai aparecer uma aba dizendo assim, ó, todas. Você clica nela. Isso é para que você seja notificado exclusivamente em primeira mão sobre tudo aquilo de novidade que a gente vai colocar aqui no nosso canal do podcast Espiritualmente. Então, se prepare porque tem coisas boas vindo para a sua vida se você estiver fazendo parte aqui desse canal. Então, se inscreva já imediatamente. Então, bora lá, bora ao tema de hoje. E aí, meu bem, se considera uma pessoa estressada? Completamente. E aí, Igor? Demais da conta. Eu quero saber quem é o brasileiro que não é estressado, né? Eu acho que assim, na verdade não é o brasileiro. Eu quero pensar, junto com todo mundo aqui que está assistindo esse podcast, se no mundo, qual é a porcentagem de pessoas que não é estressada? Porque, por exemplo, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu não sei se o pessoal aí acompanhou, mas eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos. E nós, paulistas, somos bem estressados, né? Então a gente é muito impaciente com relação a tempo, com relação a atividades e as coisas. Então a gente não gosta de perder tempo, a gente gosta de agilidade. E aí, eu, paulista, fazendo uma viagem para os Estados Unidos, eu embarco aqui no aeroporto de Guarulhos e eu desço no aeroporto de Houston, se eu não me engano. Quando eu desço no aeroporto de Houston, lá no aeroporto de Houston, você tem que fazer um novo processo lá, que eu esqueci o nome agora, mas tem que fazer um negócio lá onde você tem que avaliar a bagagem, tem que... Passar na imigração. Isso, obrigado. Foi passar na imigração, quando a gente passa na imigração, tem que passar lá para averiguar toda a bagagem e tal. Só que assim, eu falo um pouquinho de inglês. Eu não falo muito bem. Então, para que eu pudesse compreender o que as pessoas estavam falando, eu pedia para a pessoa falar devagar. Então, quando eu ia conversar com eles, eu falava, né, que eu não sabia falar inglês completamente, que eu não entendia tudo, e que se falasse devagar eu conseguiria compreender. Para quê? Eles olharam para mim e diziam assim, vamos, tem que passar logo, na linguagem deles, na forma deles. Vamos, rápido. E aquilo ali era para ser uma viagem tranquila, gostosa, estamos viajando para outro país e tal. Aquilo começou a me deixar tão estressado, eu comecei a suar na axila, eu comecei a suar as mãos, eu comecei a suar o corpo inteiro. Eu comecei a ficar vermelho, porque eu fico vermelho quando eu tô estressado. Quando eu tô em situação de estresse, quando eu tenho que Foca nele, câmera, que o vermelho tá sumindo, inclusive. Sobe aqui, ó, pra você. Vou mostrar pra vocês, ó. Fica Olha, vermelho aqui, ó. Que bagaceira. Isso aqui é uma questão emocional também, tá? Isso aqui é uma coisa que dá pra resolver. Mas eu fico assim, isso é uma coisa que vem de família. E aí vem uma coisa bem interessante. Estresse... ansiedade, preocupações, isso tudo pode ter uma carga genética, isso tudo pode ter uma questão hereditária, que aí entram aquelas questões que as pessoas falam, né, de maldição hereditária. Sim. E sim, pode acontecer. Por causa e uma do ambiente. Questão espiritual também, o cão atenta na gente, mas o cão só atenta pessoas. se a gente dá liberdade. Ah, mas tem uns que são contratados de Satanás. O cão, ele só atenta se a gente dá liberdade. Eu posso garantir que em torno de 50% das questões de estresse e ansiedade que as pessoas têm é por motivos emocionais que elas mesmo não sabem lidar. E aí os outros 50% é o cão que entra pra desgraçar o resto. Pois é. Eu sou o tipo de pessoa que sou estressada, mas odeio lidar com estresse. Com gente estressada. Então, mas uma coisa que é interessante pra você é que você canaliza o seu estresse muitas vezes no trabalho. Você canaliza muitas vezes o seu estresse na entrega de resultados.
Por exemplo, quer ver essa mulher funcionando? Estressa ela. Deixa ela com raiva, estressada. Manda o povo fazer isso pra você ver. Ela vai produzir, é verdade. Pode ser. Só pode que ser isso que alguém também morra, né? Mas tudo bem. Existe uma grande probabilidade. Eu já me escapei da morte porque eu tenho Jesus, entendeu? Então, ele me dá livramento, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Tem né? isso. Ainda outro dia ela veio falar pra mim a respeito das coisas que ela tá ouvindo, as histórias do Nordeste, que as mulheres enfiavam água quente da chaleira nas orelhas. Enfiava não, enfia. Tem um morrendo ainda. Deus me livre e guarde. Então, Bota não água deixa a mulher quente. estressada. Deixa ela calminha, é melhor. Estressa só na hora do trabalho. Que aí entra a parte da questão de você utilizar o estresse de forma positiva. Se conhecendo. Não é Mas muito aí tem que bem saber assim. utilizar o estresse. Tem Mas muitas pessoas que enfim, não sabem. eu sou uma pessoa que sou estressada, mas não gosto de lidar com gente estressada. E como é que a gente identifica que a pessoa é estressada? Pelos sinais. Então, por exemplo, você tem dificuldade de, muitas vezes, se relacionar com as pessoas porque você não conversa direito com as pessoas. Uma pessoa estressada, ela é muito introspectiva, ela tem poucos... Eu prefiro ficar calada para não me arretar mais. Uma pessoa estressada, ela é muito introspectiva, ela tem dificuldade de ter amigos porque as pessoas não querem ficar próxima de quem fica, né, agredindo ou verbalmente ou fisicamente, né? Então as pessoas elas acabam se afastando. Essa pessoa é um pouco solitária, ela tem uma dificuldade de trabalhar em grupo, por exemplo, então ela prefere trabalhar mais sozinha, ela prefere fazer as coisas mais sozinha, então ela vive no mundo dela. Essa é a verdade. Porque ela é estressada porque ela não sabe lidar com seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções. Nós somos estressados porque não conseguimos. Você quer Não, me meu expor filho. pra Não. sociedade que eu sou um cara estressado. Eu Ué, sou mesmo, eu admito, eu sou. Mas nós somos, a gente, quem tá em casa, até porque estresse é pecado, porque se for, meu Deus do céu, lascou pros A crentes. Bíblia diz que é pra gente se irar. Então, a ira é uma das ramificações aí, de tantas ramificações que tem o estresse. Só que a Bíblia diz que a gente deve irar, mas não pecar. Então, por exemplo, o estresse, ele não tem problema existir na vida de uma pessoa, desde que esse estresse não fira os princípios, os valores, as questões morais, éticas de uma sociedade e dos relacionamentos. Então, Mas você não acha que, no fundo, todos nós sabemos aqueles gatilhos que nos estressam? não, a gente não sabe. Mas, pelo Muitas amor de pessoas não sabem. Eu tô aprendendo. Todos os dias eu descubro um gatilho. Por quê? Como que você sabe? Primeiro entendam as pessoas o que é um gatilho, tá? E por que o nome gatilho? O gatilho vem do exemplo de um revólver, de uma arma. Então, você tem ali o gatilho. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eu fui atirar também com o sogro do meu amigo. E eu atirei lá com vários tipos de armas. Deus. Legal. E tem armas que são muito mais sensíveis o gatilho do que outras. Tem algumas armas, as maiores, quando você vai apertar o gatilho, ela tem uma trava de segurança que você deve tirar essa trava para você poder apertar o gatilho. Todas elas basicamente têm, exceto uma ou outra mais antiga. Mas as mais modernas, todas elas têm uma trava. Então, as armas maiores, elas têm um gatilho que é um pouquinho mais pesado. As menores, como por exemplo uma pistola 9mm que eu atirei, é muito sensível. Então, para você atirar com, por exemplo, um 38 que eu atirei, precisa de muita força no gatilho. Agora, com uma 9mm, uma pistola, é muito sensível. E você pode atirar 21 vezes com ela seguido. Então, é muito sensível. E por isso que vem essa expressão de gatilho. Por quê? O gatilho é algo muito sensível que dispara um comportamento que pode ser bom ou ruim. Então, por exemplo, uma pessoa estressada, ela tem um gatilho de raiva muito sensível. Qualquer coisa deixa ela irritada. E se ela não tá sabendo lidar com as circunstâncias do dia a dia, porque às vezes pode ser uma situação em casa com a esposa, pode ser uma situação com o filho, pode ser uma situação no trabalho, no trânsito. Poxa, quantas vezes a gente já viu pessoas que estavam andando na estrada, dirigindo seu carro, de repente,
porque um vai lá e fecha o outro ou corta o outro, a pessoa tá estressada, tá num nível de estresse muito grande, ela desce do carro, vai lá e começa a bater no outro. Sem querer explicações. Sem querer saber ou entender os motivos pelo qual o outro cortou, às vezes foi sem querer. Ele não tá nem aí. Ele não quer respostas. Ele quer tirar aquela raiva, aquele estresse de dentro dele. Isso acontece, por exemplo, no casamento, com brigas de expressões verbais, xingamentos. Isso acontece em casa, muitas vezes, com o marido estressado que chega do trabalho e bate na esposa, bate nos filhos. Poxa, eu vim de um lar assim. Deus me livre. Eu vim de um lar onde o meu pai, ele me batia muito. Porque ele era um homem muito estressado. E aí entram as questões de fazer mal para os outros e fazer mal para si mesmo. Porque o meu pai morreu de doenças desenvolvidas por causa do excesso de estresse. Gastrite, úlcera nervosa, problemas de fígado, problemas renais, problemas de enxaqueca. E aí vai entrando um monte de coisa aí que a gente vai falar ao longo do podcast que pode ocasionar. Então, acontece, por exemplo, até dos gatilhos ser coisas bestas. Sim. Vou dar um exemplo meu. Me irrita muito uma pessoa comendo, fazendo barulho. Parece que é um cachorro. Não. Então, mas na verdade Isso já começa a me irritar e vai subindo. Porque isso está diretamente ligado a uma situação sua do passado. Mas isso é o meu gatilho? É o seu, é óbvio. Você teve uma experiência no passado com essa situação que isso tornou você uma pessoa que não consegue lidar com essa sensação, com esse barulho. Mas não que eu me lembre, eu simplesmente não gosto, acho então, ceboso. mas aí que tá, é um gatilho que você não recorda. Pra você recordar desse gatilho, a gente tem que voltar aos acontecimentos passados. Ah, não, tem que ter uma regressão, a pessoa tem que conversar sobre as coisas que aconteceram na infância, e aí vai lá atrás e vai descobrir o que é que começou a fazer. Mas a questão não é sobre o que aconteceu, mas é sobre o que acontece. Você não pode mudar os fatores do passado, do que aconteceu, a menos que você tenha consciência do que aconteceu, entende? Então você não consegue, por exemplo, como um médico, ele não consegue combater uma doença sem antes fazer um exame e diagnosticar a doença. Ele precisa diagnosticar a doença, saber o que ele está combatendo para ele dar o medicamento que vai tratar aquele problema. E a mesma coisa acontece com a gente. Mas eu acho que as pessoas acabam agindo que nem eu. Foge, então, da situação. Eu evito ao extremo. Por quê? Pessoas ou situações que... Porque irrita. Irrita. Porque irrita e causa estresse. Então, na verdade, essa não é uma culpa das pessoas. Na verdade, elas são vítimas do seu próprio cérebro. Porque é o cérebro que faz isso. Ele foge da dor. A gente já conversou sobre isso em outro momento. Ele foge. O nosso cérebro, ele faz duas coisas. Ou ele foge da dor ou ele busca o prazer. Então, as pessoas, elas fogem daquela situação porque ela não sabe resolver aquilo. Então, ela não tá fazendo por mal em fugir daquilo. Só que o problema é que isso tá prejudicando ela ao longo dos anos da vida dela. Então, quanto mais ela procrastinar resolver isso, mais longe do objetivo dela ela vai ficar, mais aquilo vai ficar incomodando e aquilo pode desencadear outros gatilhos. Então, e outras fugir consequências. do problema não é o ideal. Não, a Bíblia não manda a gente fugir. A Bíblia diz que certo encontro que Jesus teve com os discípulos e ele pediu para os discípulos dizerem quem ele era. E aí uns deles disseram que ele era Elias, outros Jeremias, uns dos profetas, etc. E o Simão disse, olha, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse assim, ô Simão, não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Naquele momento ele olha e diz assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porta tem a conotação de proteção, de defesa. Então, a Bíblia diz que nós devemos atacar o inferno, nós devemos atacar o problema. Nós não temos que ter medo do problema, nós não temos que fugir do problema. Uma das coisas que faz com que as pessoas continuem com o problema é a negação. Eu nego o que eu tenho. E as pessoas negam. E uma das dificuldades que eu encontro dentro desses 15 anos em atendimentos terapêuticos e atendimentos espirituais dentro da igreja como pastor, as pessoas elas não têm coragem de assumir que tem um problema. E elas simplesmente não pedem ajuda.
Elas não pedem ajuda. Então, por exemplo, eu estava atendendo uma senhora outro dia, que ela veio me falar assim, pastor, então, olha, eu acho que eu vou divorciar, vou acabar meu casamento, não dá mais, eu não aguento mais, não dá mais pra gente ficar junto, eu não consigo lidar com ele, a gente é muito diferente. E eu falei pra ela assim, quando vocês iniciaram essa relação, vocês já iniciaram essa relação com dificuldade, não foi? E ela, sim, a gente já começou com dificuldade, pastor. Eu já tinha uma certa limitação de lidar com ele era muito diferente de mim, ele não queria assumir muitos compromissos, eu já impulsionava ele para assumir. E a gente casou, a gente ficou junto. Só que o tempo passou e agora não dá mais. E eu falei, exatamente. Por quê? Você já tinha um problema. Então, o momento que vocês entenderam que vocês tinham uma certa dificuldade de lidar com essa realidade do casamento, vocês não deveriam ter iniciado o casamento e nunca mais pedido ajuda. Por quê? É a mesma coisa que uma pessoa que um dia ela teve dependência de álcool ou ela teve dependência de drogas. A pessoa, ela conseguiu sair dessa realidade, mas a todo momento aquelas lembranças, aqueles episódios, aquelas situações de ambientes e circunstâncias traziam aquela vontade de usar a droga, o álcool de novo. Então, o que ela precisava? Entender como lidar com aquelas realidades, aonde está no ambiente, como lidar quando vier a sensação e o desejo. E eu falei para ela, você deveria ter continuado o aconselhamento, continuado a buscar ajuda. E uma das coisas que as pessoas fazem é achar que a pessoa que vai no psicólogo é porque ela tem problema mental. A pessoa que vai num psicoterapeuta ou num terapeuta é porque ela tem problema mental. A pessoa que ela vai pedir ajuda para um pastor é porque ela tem demônio. Tá errado. Porque essas pessoas estudaram, se capacitaram e se prepararam para ajudá-las. E quanto mais a gente nega buscar ajuda, mais dificuldade a gente tem. Quisera as pessoas entender, por exemplo, que casamento é como uma faculdade. Se você quiser exercer uma profissão e aprender a trabalhar com uma determinada profissão, você vai precisar, por exemplo, estudar alguns anos lá na faculdade para você se formar e você depois executar aquela profissão. Casamento não é diferente. Ninguém nasce sabendo como que se casa e como é um casamento. Assim como o filho, a gente, por exemplo. A gente vai ter um bebê. E quanto a gente conversa do nosso dia a respeito de como vai ser criar a Isabela, como vai ser ensinar a Isabela, como educar e preparar a Isabela para esse mundo e para a realidade que a gente está vivendo, dos valores invertidos nesse mundo, da educação e tudo mais. Então é muita coisa aí que as pessoas precisam entender e rejeitar ajuda é a coisa que vai levar as pessoas para mais longe dos seus objetivos e buscar ajuda é o que vai resolver a situação das pessoas o mais rápido possível. A gente tá em ambientes cada vez mais estressantes, sabe? É no local de trabalho, às vezes até dentro de casa. E eu escuto muita gente dizer assim, eu só quero ter paz. E aí, para ter paz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu assisto uma televisão, eu fico no celular, ou eu penso em viajar. Eu mesmo, o meu grande exemplo para fugir totalmente de qualquer estresse, ou é estar em companhia das pessoas que eu gosto, ou é viajar, se assim for possível. E eu acho bem razoável isso, mas eu queria, propriamente, eu acredito que quem está em casa também, saber pelo menos como é que a gente controla não descontar nas pessoas que a gente gosta, porque tem ambientes que a gente vai ter que estar e tem pessoas que a gente vai ter que lidar. E aí, o que a gente faz para lidar com essa realidade de não ferir as pessoas? Ou pelo menos controlar, não sei. A pergunta é, você gostaria que as pessoas fossem ignorantes com você, estúpidas? Você gostaria que as pessoas fossem agressivas com você? É óbvio que não. Óbvio que não, ninguém gostaria. E a questão é bem sobre isso, porque a Bíblia fala que nós devemos nos colocar no lugar do outro. Então, se o fato da gente se colocar no lugar do outro vai fazer a gente sentir a dor do outro,
É justamente isso que precisa para que a gente venha evitar fazer pro outro aquilo que a gente não quer que gostaria que fizesse para nós. É simples. Não é fácil de aplicar. Porque você precisa ter um nível de sensibilidade muito grande de se colocar no lugar do outro. Porque o momento do estresse e da raiva é muito egoísta. Porque no momento que a gente tá com estresse e a gente tá com raiva, a gente tá pensando na gente, não tá pensando no outro. Claro. Então, exige um nível de autoconhecimento, exige um nível de espiritualidade muito grande naquele momento. E por isso a gente tem algumas coisas que a gente deve fazer antes para que a gente não venha explodir. E aí entra alguns pontos, por exemplo. Como que a gente faz para a gente controlar o nosso falar e como que a gente faz para a gente reduzir o estresse no nosso dia a dia? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, respirar. Eu já falei isso e as pessoas ficam doidas comigo, né? Porque... Mas a gente respira. A gente estressada, a gente respira assim, ó. Não, respira não. Ó, e se fizesse isso, já resolvia grande parte dos problemas. Sei não. Mas nem isso resolve. O Fefe faz, se ele estiver assistindo aí, ó. O Fefe faz assim... Mas ele é super O Fernando surtado. é um dos nossos sócios aqui da plataforma. Não é? Ele é surtado, Mas coitado. É que a gente faz isso, isso é pro nosso cérebro, é como se fosse o encerramento de um capítulo de um livro. Sabe quando você acaba alguma coisa e você assim... acabei. Mas não é nesse nível, não. Mas é uma tentativa de se livrar daquilo. Então, tipo, no inconsciente não quero mais pensar nisso agora. Uhum. É isso que a gente faz. Quando a pessoa faz isso. É muito isso. Quando ela faz isso assim, ela faz assim, ó. Não quero pensar nisso agora. É mais ou menos essa informação que o cérebro recebe. E aí, por isso que você bufa, né? Só que a questão é... Bufar no Nordeste é outra coisa. O que é no Nordeste bufar? Soltar pum, menino. Ah, uma bufa? É peidar, é? Que horror. Segue esse negócio. Então, o que acontece? É respirar de propósito, tá? Então, uma das coisas que é necessário as pessoas aprenderem é a respirar. As pessoas não sabem lidar com isso. Existem, inclusive, métodos de ensino que, por exemplo, eu tive um professor, esse professor, ele ensinava justamente como que a gente utilizava a respiração para que a gente pudesse melhorar o nosso emocional. O Robert Dilts, ele fala a respeito da importância da meditação. E o que é a meditação? A meditação ajuda você a respirar. Então, por exemplo, quando que a gente medita? Quando a gente está lá lendo a Bíblia. Então, o fato de você pegar a Bíblia para você ler, ajuda você a acalmar a sua respiração, porque a leitura precisa do silêncio da mente. Então, a sua respiração, imagina, como é que você conseguiria ler, por exemplo, assim, ó. Porque é assim que a gente fica quando a gente está com raiva. É assim que a gente fica quando a gente está estressado. Então, você precisa acalmar sua respiração para você poder ler. Então, olha que coisa importante. A meditação na Bíblia faz você acalmar sua respiração, melhorar sua respiração e você se acalmar. Outro meio é você escutar louvor. A música, ela já está sendo utilizada como musicoterapia para animais, para bebês. A gente tem musicoterapia para bebês. Sim. Por quê? A gente coloca um tipo de som pro bebê, o bebê se acalma. A gente está estudando sobre isso, você estudou sobre isso recentemente. Que existem certos tipos de ruídos, sons que acalmam o bebê. Então, olha que coisa importante. A gente começa a entender que tudo aquilo que está na Bíblia, na verdade, já é um meio de nós controlarmos estresse, ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de coisa. Só que a gente muitas vezes não usa da forma correta. Já funcionou assim comigo de... tô estressada, pego o carro e vou pra academia e coloco uma música. Sim, isso perfeitamente. Imediatamente. Por quê? Ó, vamos pensar. Como que a gente poderia, por exemplo, criar uma rotina sem estresse? Sonho, Nárnia. Não, tem como minimizar. A gente, por exemplo, que mora em São Paulo, dificilmente a gente consegue ter um dia sem algum momento de estresse. A gente vai ter. Chega a ser um absurdo. Então, o que eu percebi, tá? Quando eu saí daqui de São Paulo, eu fui lá para os Estados Unidos, eu fiquei... Peraí, abre aspas aqui, uma pergunta aleatória. Aquele negócio que você toma, o chimarrão, acalma? Não. Pelo contrário, ele tem cafeína. Então, mas o povo da sua terra O que acalma é o hábito. Por quê?
Quando você vai tomar chimarrão, normalmente o que as pessoas que têm o hábito de tomar chimarrão no Rio Grande do Sul fazem? Elas sentam numa roda, despreocupada, elas não estão com o celular na mão, elas não estão com a televisão ligada, elas não estão pensando nos boletos que elas têm que pagar, elas não estão com as crianças correndo na volta delas, as crianças estão brincando lá no outro lado com outras coisas. Então elas estão de boa e elas estão numa roda dando risada. Elas estão conversando, falando da vida dos outros, fazendo fofoca. Não, tô brincando, a fofoca eu tô brincando. Não, mas tem. E aí, a turma tá lá, dando risada, brincando, se divertindo, tomando chimarrão. E aí vai rodando aquele chimarrão. E aí tem uma térmica cheia d'água. Tem cigarro, né? É a mesma Isso, coisa. né? Não, inclusive, a dependência do cigarro é igual. Por quê? As pessoas, elas ficam lá, pode ver... a pessoa que normalmente ela tem o hábito do cigarro, que foi o que o Igor falou, a pessoa, ela procura estar ali naquele grupo onde tem as pessoas que fumam. Claro que a gente tem as questões das toxinas que tem ali dentro do cigarro, que causa algum tipo de sensação e algum tipo de saciação e prazer pro cérebro, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Mas o hábito de estar ali no fumódromo, né? Todo lugar tem um fumódromo, porque as pessoas que fumam, elas se encontram num lugar. Então, a pessoa ela vai lá, ela conecta naquelas pessoas e por isso ela tem a dependência. Então, a dependência é muito mais emocional do que a parte química. Então, pode ver, a pessoa está estressada. A pessoa está estressada, o que ela faz? Pode ver a pessoa que fuma, ela quer beber. Ah, tá. Perdão. Dizer, o que eu faço? Não, perdão. Eu pensei numa coisa e falei outra. Ela quer fumar. Depois eu falo beber. Ela quer fumar. Por quê? Olha que louco. Quando a pessoa, ela utiliza o cigarro, o que ela faz? Ela puxa e ela solta. O que ela tá fazendo? Respirando. Só que quantas vezes ela faz isso pra fumar um cigarro daquele tamanho? Ao final ela pensa, tô saciado, tô melhor, tô me sentindo melhor. Então, a verdade é que se ela praticasse o número de respirações profundas como ela traga o cigarro, ao final dessas respirações profundas, ela já estaria mais calma, melhor. A mesma coisa a bebida. A pessoa vai beber. Aí ela pensa, eu vou beber porque a bebida vai me acalmar. Mas não é isso. Por quê? A bebida, o álcool, ela corta parte do sistema racional da pessoa, onde age no cérebro. Quem quer saber de... A questão é que o cérebro, ele desliga e a pessoa fica sob efeito do álcool e ela acha que aquilo ali vai resolver o problema dela. Horas depois se passam, ela acorda e quando ela acorda ela tá de ressaca, ela gastou dinheiro, ela se deitou com quem não queria, ela fez o que não queria e aí vem toda a avalanche de problema e o estresse temporário que foi eliminado se torna um estresse triplicado, quadriplicado posterior. Porque ela vai fazer um monte de besteira por conta disso. É interessante, né? Toda vez que as pessoas ativar... É uma fuga emocional, né? Superficial pra resolver o estresse, elas causam mais estresse. É um ciclo. É o ciclo. Porque a pessoa, ela não tá resolvendo. Ela tá só tapando o sol com a peneira. Ela não tá resolvendo. Mas você disse que dava pra ter rotina. Então, acordar cedo... é um dos meios. Já me deixa muito estressado. Vamos lá. Não é sobre o fato de acordar cedo, mas é sobre o fato da previsibilidade. Por quê? Quer ver uma coisa que estressa as pessoas? Principalmente aqui. A pessoa, ela dorme tarde, mas ela tem que acordar cedo. E aí o que acontece? Ela já acorda no soneca, né? Coloca lá 5 minutos, só que aqueles 5 minutos se torna mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 30, meia hora, 40 minutos, quando ela se dá por conta, já passou 40 minutos, ela sai atrasada, ela tem que acordar, tem que colocar roupa, e coloca qualquer roupa, daqui a pouco ela coloca uma meia de uma cor, coloca outra de outra, coloca uma camisa, e ela sai correndo, e ela queria tomar café tranquilo, não conseguiu tomar café, ela sai com fome, estressada, de repente ela sai sem guarda-chuva, começa a tempestade, começa a chover, e aí ela, que droga, tem que vai chover, e aí começa a chover, ela se esconde debaixo lá do ponto do ônibus, aí ela tá lá pra pegar o ônibus, aí vem o ônibus, ela vai botar o dedo pra pegar o ônibus, aparece um carro, na poça d'água e joga água nela, ela já fica estressada, toda molhada, ela sobe no ônibus toda molhada, e aí o cobrador olha pra ela e diz assim, bom dia, ela não tá bom dia nenhum, não tem nenhum bom dia, ela sai estressada, já começa a se estressar ali, chega no trabalho, o colega de trabalho dá bom dia pra você, ela já chega estressada no trabalho, tem um dia cansativo, chega em casa, como é que ela chega em casa? Aí um doce, aí chega a esposa,
ou chega os filhos, ou chega alguém dizendo assim, vamos brincar, vamos conversar, vamos resolver os problemas do dia, não vai ter como. A pessoa passou o dia inteiro estressada, por quê? A primeira coisa que ela fez foi o quê? Acordar atrasada. Por que acordar cedo? Não é porque, o milagre da manhã. Não é sobre isso. É para você ser mais produtivo, é para você ter mais previsibilidade, você consegue acordar cedo, você consegue pensar na roupa que você vai colocar, você consegue tomar um café, você consegue ficar tranquilo, sair sossegado, caminhando, olhar a previsão do tempo, ver se vai chover ou não, para você pegar um guarda-chuva, colocar a roupa certa, sair tranquilo. Se perde um ônibus, tem outro ônibus, dá para esperar. Você consegue tomar decisões antecipadas que não vão prejudicar você lá na frente. Entende? Então, não é sobre acordar cedo. Eu quero acordar. Claro, tem gente que gosta e tá tudo bem. Eu sou diurno, você é noturna. E a nossa briga em casa é porque você gosta de dormir tarde e eu, para acordar cedo, preciso dormir cedo. Só que daí a gente precisou entrar num bom senso. Tem dias que eu acordo mais tarde com você. A gente com soneca tocando 10 vezes, me estressando. Você estressando porque você não gosta nem de alarme, né? Aí fica lá o soneca. Tirim, tirim, o menino. Vai-te embora fazer teu milagre da manhã. Deixa eu dormir. A gente sabe que é necessário. Então, por exemplo, alimentar bem. As pessoas não se alimentam bem. O nosso corpo precisa de certos tipos de nutrientes para que você possa ter uma qualidade. As pessoas ficam cansadas, as pessoas ficam com sono, as pessoas ficam estressadas. Por quê? Por falta de algum tipo de nutriente. Às vezes até por não comer mesmo. Porque tem gente que vive uma vida tão corrida que não come. Então, uma coisa que acontecia comigo, por exemplo, quando eu fui lá para os Estados Unidos, a gente ia dormir, meu Deus, 11 horas. 10 horas às vezes. 10, 11 horas. Porque era interior, Indianápolis. E no sul, que horas tu dormia? Também, tudo fecha cedo lá. Deus me livre. São estilos de vida diferentes, são culturas diferentes. Aqui em São Paulo, tá tudo funcionando. Meia-noite o sino começa a tocar, vambora, vamos pra vida. A Juliane é assim. Enquanto eu já tô lá baixando a minha energia, pensando assim, pronto, vamos desligar os fios da tomada, a Juliane, trek, bora estourar foguete, né? Vamos estourar fogos, vamos pra vida. Aí tá lá o Theo e o Tom, meus cachorros. Meia-noite, eu falei, meu Deus, que isso? Tô estourando bomba, essa hora é festa, é o quê? Televisão ligada, é luz ligada. O dia tá acontecendo e já tá de madrugada. Então quer dizer, não, calma, peraí. O dia foi feito pra você trabalhar, a noite foi feita pra você dormir. Imagina. Mas... Presta atenção, calma, não se estressa. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a galinha começa a cantar, minha filha. 6, 7 horas da noite, a galinha... Cacará! O que ela tá dizendo, galera? Bora dormir. Ela tá anunciando que a noite chegou. E quando amanhece, o que o galo faz? Cacará! Tá anunciando, o dia tá chegando, vamos viver. Só que o que a gente tá fazendo em outros estados, por exemplo? As pessoas trocam a noite pelo dia, e aí entra o caso, tem gente que tem que trabalhar, mas a maior parte das pessoas que tem dificuldade com relação a dormir cedo, acordar cedo, com relação a sono e essas questões... É porque a gente tem muita distração. Muita distração. Começa pela energia elétrica, a luz. Então, quer dizer, dentro da nossa casa, por exemplo, eu já comprei hoje o quê? Lâmpadas diferentes. Porque as nossas lâmpadas são lâmpadas de LED, luz fria. Então, é essa luz branca aí que, liga uma luz dessa enquanto você está dormindo. Como é que ficam os seus olhos? Você me diz, desliga. É que nem a luz do sol. Incomoda, desperta. Então o cérebro ele entende que essa luz aí significa que ainda é dia e que você precisa estar acordado. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e troca por luz quente, que é aquela luz amarela, que traz uma sensação de mais tranquilidade, mais conforto. Pode ver, quando você entra num ambiente com luz amarela, não é um ambiente mais confortável, você não se sente mais aconchegante, não é mais gostoso. Tanto que no quarto da Isabela a gente tem que colocar essa luz agora, que eu tô colocando lá. Por quê? É um tipo de luz que traz tranquilidade, anuncia o sono, então já vai preparando. A gente tem televisão,
tem celular. A pior coisa é a pessoa pegar isso aqui e levar pra cama. Por quê? Ela tá lá e ela tá dando a informação pro cérebro. Você não vai dormir. E aí a pessoa fica lá, entra a noite inteira mexendo no celular, fica horas na frente da televisão. E tanto o celular quanto a televisão, o tempo inteiro vai mandando informação pra nos prender. Pode ver antigamente como é que eram os comerciais de televisão. Antigamente os comerciais de televisão, eles duravam bastante tempo. Hoje em dia os comerciais são curtos e quando um programa termina, já engata no outro. Pode ver, tá acabando um programa e esse programa que tá acabando já tá chamando outro, dizendo assim, ó, vambora, vamos começar aqui e tal. Já pra pessoa ficar presa, porque eles querem manter as pessoas presas o tempo inteiro. E esse excesso de informação também gera estresse, também gera ansiedade, também gera um monte de problema. E as pessoas, você disse, às vezes estão saindo de casa estressada, voltando do trabalho estressada e a família tá ali, sendo saco de pancada muitas vezes. Às vezes quem tá nos assistindo agora tá com essa dificuldade de conseguir dominar esse estresse para não levar do trabalho para casa, nem de casa para o trabalho. E aí é o que a gente precisa ajudar essas pessoas. 1 Timóteo diz, aquele que não tem cuidado com os seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a Bíblia deixa claro em Timóteo, e quem estava falando isso para Timóteo era Paulo, ensinando Timóteo, que era um jovem pregador, a respeito de como deveria ser a conduta dele. Isso a gente vê nas igrejas. A gente vê pastor que tem um monte de ovelha, mas tá perdendo as ovelhas dentro da própria casa. Tá perdendo filho, tá perdendo mulher. A gente vê obreiro dentro da igreja que faz isso também. Que tá lá, tá fazendo a obra pro Senhor, mas tá acabando com a família. Então, a família, ela é a nossa prioridade. Sempre Deus, quando ele criou o homem e ele tinha um relacionamento com o homem, ele disse, agora eu vou fazer com que você tenha uma família. Então, é importante a gente entender que a família é importante para Deus. É algo que Deus pede para a gente priorizar. Porque ele diz que se você não estiver bem com a sua família, você é pior do que aquele que não conhece a Deus. Mas tem muito homem que enfrenta uma dificuldade na cabeça, que na cabeça do homem, ele acha que se ele tá trabalhando e tá trazendo dinheiro, provisão, vamos dizer assim, pagando as contas para dentro de casa, ele já tá cuidando da família. Mas é grosso, mas é estúpido, mas é ignorante. Ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele em trazer o sustento para dentro de casa. Isso não é mérito nem vanglória. Eu tô trazendo, eu trabalho o dia inteiro, eu trago arroz, o feijão e a carne. Mas, cara, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Você é o provedor dessa família. Uma vez que você tirou essa menina de dentro da casa dela e disse que queria casar com ela, a partir desse momento, você é o responsável para dar para ela tudo que o pai dela e a mãe dela davam para ela na casa dela. Ela não tem que se preocupar com isso. Ela vai se preocupar em cuidar da saúde dela, em cuidar da casa, em cuidar dos filhos. O homem não faz mais do que obrigação. Agora, o que acontece? Isso vem muito da questão da educação. Então, às vezes, esse camarada ele veio de um lar onde o pai era assim, onde a família era assim. E ele aprendeu que isso é suficiente. E aí, ele vem para dentro da casa dele, na família dele, ele quer aplicar o mesmo método. E aí entra da menina conseguir identificar o comportamento desse cara antes de casar. Porque eu me lembro de uma vez que eu fui atender uma pessoa que ela estava insistindo num relacionamento e ela disse assim, pastor, eu quero casar com o João. Eu vou dar um nome fictício aqui, tá? O nome não é João, senão eu vou entregar as peças. Eu quero casar com o João, eu quero casar com o João. E eu falei assim, mas é tão rápido, é tão prematuro, vocês querem casar tão rápido, você nem conhece ele tão bem. Não, eu conheço ele bem sim, a gente já tá decidido, a gente se ama, a gente quer casar e a gente vai casar. E eu falei assim, mas você chegou a avaliar, conversar com ele, pensou bem a respeito do comportamento? Porque você sabe, né, que uma vez que você casar é pra vida inteira e tal. Ela, sim, já, só tem um problema. E eu falei, qual é o problema? Ela disse assim, não, às vezes ele é agressivo e bate na mãe, mas isso não vai ser um problema pra gente. O que o senhor acha? O senhor acha que eu devo casar com ele? Eu olhei pra ela, eu pensei, eu esgano ela agora ou depois? Mas daí eu pensei, falei, claro, casa com ele.
Ela falou, sério? E eu falei, sério? Casa com ele, porque daí a mãe dele para de apanhar e começa a apanhar você. Ó, que maravilha. Porque as pessoas não pensam. Todo o relacionamento, ele mostra, ele dá sinais. Como a pessoa trata os pais, ela vai tratar você. Como ela é antes do casamento, ela vai ser durante o casamento. Ela não vai mudar por causa de você, ó Santa Virgem Maria. Ou ó você, Jesus. Não! Não vai. A pessoa, ela traz as características da família. E se essa pessoa, ela não entende que precisa de melhoria, que precisa de ajuda, de aconselhamento, para melhorar seu comportamento, para tratar melhor a esposa, para tratar melhor o marido, os filhos, para educar os filhos, para cuidar da casa, ela vai viver assim. A maioria das pessoas são estressadas porque não buscam um meio de ter um aconselhamento e uma ajuda para saber lidar com esses sentimentos e identificar os comportamentos e os padrões do passado. E se essa mulher, essa esposa, ou até mesmo esse marido, porque agora a coisa tá meio invertida, né? As mulheres estão muito, muito estressadas. E os homens estão, ó, conformes, tranquilo, deitado no sofá vendo o jogo do Palmeiras. Pode terminar em barranco que eu não tô nem Eita, aí. menina, não fala só do Palmeiras, fala dos outros times aí também, senão a gente vai criar problema aqui com os palmeirenses. Fala Corinthians, Grêmio, Inter, Flamengo, Estão lá deitado Santos. no sofá, olhando futebol e a mulher tá surtando. Tá muito conforme. E aí, o que a gente faz pra lidar, pra não matar, pra... Sei lá, pelo amor de Deus. Tem uns que eu olho e falo, não tenho nem condições de aconselhar. Então, a gente lida com isso. É muito a questão do autoconhecimento. Porque todas as pessoas, eu acredito, e você já sabe disso, eu acredito nas mudanças das pessoas. Ele acredita, ele é lindo, gente. Ele tem uma áurea. Não, é verdade. Eu acredito que as pessoas têm jeito. Mas assim, por exemplo, eu era um tipo de pessoa antes de casar e depois que eu casei também eu continuei sendo esse tipo de pessoa. E Mas eu já descobri nas minhas teses aqui de ciências também e de autoconhecimento, eu descobri que você era lindo, fofo, calmo. Essa ciência tem nome, Hermídia, ela tá com a minha sogra aqui em casa. Porque você morava no sul. Então. Olha que sossego, olha que vida linda. Não, mas nem isso. Sim. Nem isso. Veio pra cá, surtou. Porque, pensa, eu cresci num lar extremamente agressivo e violento. Sim. Então, você sabe que existe em mim uma parte que é uma questão genética. Existe em todo mundo. Tá. Todo mundo tem a sua luz e tem a sua escuridão. Todo mundo. Porque nós somos... A carne e o espírito. Exato, é isso, carne e espírito. Nós somos resultado do pecado de Adão e Eva. Sim. Só que o fato da gente ter aceitado Jesus, a gente se aproximou da perfeição que ele é. Sim. É o que Paulo diz, que a gente tem que buscar alcançar a estatura de Cristo. Então... Se a gente for para Gálatas 5, 22 em diante, fala sobre os frutos da carne, sobre as obras da carne e sobre os frutos do espírito. Mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, fé, paciência, domínio próprio. Então a gente tem que buscar paz, buscar todos os frutos do espírito. Só que isso é uma construção. Ninguém nasce pronto. Então a gente pode ter sido um projétil falho. A gente pode ter vindo de uma família ruim, mas uma família boa pode vir através de nós. Através das nossas escolhas, das nossas decisões e das nossas decisões de mudança. Que foi o que aconteceu comigo. Porque eu cheguei aqui, eu queria pirar. Por quê? Primeiro, quando a gente chega em São Paulo, o trem do Rio Grande do Sul, como é que é? O trem do Rio Grande do Sul, eu me lembro até hoje, às vezes eu perdi o trem. Dava uma frustração. Sossego. Não, porque quando eu chegava pra pegar o trem, a gente tinha que saber o horário do trem. Porque o trem tinha hora pra passar. E se a gente perdesse aquele trem, ele ia levar 15 minutos pra voltar, pra ter outro trem. Aí a gente tinha que chegar na hora e tal.
Beleza. Quando a gente chega em São Paulo, eu já tomei um susto logo de cara. Porque quando eu tô subindo ali pra entrar na estação, eu fico ouvindo barulho de trem passando o tempo inteiro. Até aí tudo bem, eu não entendia. E a minha primeira experiência aqui em São Paulo, quando eu comecei a perceber que as pessoas eram estressadas, foi que eu fui descer a escada rolante. Gente, peraí. No Rio Grande do Sul a gente tem escada rolante. E ela é uma escada rolante. Se a escada é rolante, é porque você não precisa andar nela. Ela te leva. Eu chego em São Paulo, o que eu faço? Eu me esparramo na escada rolante, braço de um lado, braço do outro, bem belo, descendo a escada. Quando eu começo a ouvir atrás a turma gritando, sai da frente! Berrando atrás, começando a ficar estressado. E eu não entendendo nada, eu como sair da frente? E ao invés de eu dar o lado pra eles passar, eu comecei a sair correndo na escada rolante. Porque eu pensei, tá acontecendo alguma coisa. Mas não. Depois eu fui entender que escada rolante em São Paulo tem lado. Tem o lado das pessoas que querem ficar paradas e tem o lado esquerdo que é pra deixar a turma passar, que tá com pressa. Nos Estados Unidos também, meu amor. Tem esteira rolante nos aeroportos. Sim. Pior ainda. É. Pra quem quer correr a Pra esteira. mim é pra te acelerar o acelera. processo só, aquilo ali. Mas eu não entendi aquilo. Eu falei, Genial, uma criação ótima. não, tô acelerar falando da tudo. escada rolante ainda, calma. Aí, beleza, desci da escada rolante, aí depois eu fui ler que tem uma faixa amarela escrita, deixa o lado esquerdo livre. Falei, tá, agora entendi. Quando eu cheguei, eu me lembro que eu tava descendo a escada rolante e passou o trem. Eu falei, eita, perdi. Aí eu já pensei, 15 minutos. Foi o tempo de eu olhar pro relógio. Quando eu olhei pro relógio, o outro já tava apontando lá. Eu falei, será que tá certo? Já tava vindo o outro trem. Só que nisso, quando eu parei na ponta ali pra poder pegar o trem, começou uma galera atrás. Vum, 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 vum. Porque era o tempo do trem chegar. Cara, era tão rápido. Eu falei, meu, só pode tá brotando gente desse concreto, desse chão. Da onde é que tá saindo tanta gente? E o negócio começou a apertar, 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 apertar. Eu falei, meu, eu vou cair dessa plataforma. Põe as imagens da Estação das Trevas do Datena na tela. Eu falei, meu, e o povo atrás brigando, dizendo sai da frente, empurrando e tal. E eu percebi que em São Paulo você não precisa entrar no trem. Você simplesmente espera as portas se abrirem. E você vai. Sim. O negócio é louco, velho. E eu entrava, e aí começava aquele aperto, e a galera gritando. Tipo, tem aperto no Rio Grande do Sul também. Mas não é aquela doideira. E as pessoas gritando. E começa a turma lá a entrar e começar a vender bala e começar a vender coisa dentro do negócio. E a turma vai se apertando. E eles, não sei o que, e gritando. Eu me lembro que eu tomei um susto, mas eu tomei um susto. Porque lá no metrô, os caras eles dão um berro, eles dão um grito pra chamar a atenção, né? E como eu era matuto do Rio Grande do Sul, eu me assustei achando que era um assalto, que era alguma coisa. Eu já pensei no pior. O cara gritou e ele tava vendendo house. Eu falei, cara, que loucura. E aí começou, por exemplo, poxa, no Rio Grande do Sul, quando a gente vai tomar café, como é que é o café do Rio Grande do Sul? O café você vai lá, tem aquele pão gigante na mesa, é chimia, pra quem não sabe o que é chimia, é uma geleia de uma fruta, lá a gente chama de chimia. Tem cuca, não é a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, é um pão com doce em cima, e café, leite, queijo. Em São Paulo. Eu abri o cardápio, eu olhava, meu Deus, o que eu vou comer? É tudo micro, é um cafezinho, é um pãozinho na chapa. E a turma assim, ó, rápido, bora. Eu falei, cadê a mesa pra eu sentar? Tem uma mesa pra eu sentar? Não, é aqui, no balcão mesmo. Come e vai embora, sai daqui. Porta-mala de um carro. Meu, loucura, o negócio é doideira. Então Fiat assim, Uno parado vendendo quando café. eu tava lá nos Estados Unidos, que eu ia falar, pô, lá é diferente também, aonde eu tava. Porque eu tava em Indianópolis, a gente acordava cedo. Indianápolis. Tava em Indianápolis. E aí lá, o negócio é tranquilo, o pessoal dorme cedo, acorda cedo. Coisa e mais tal. linda, A né? mesma coisa que o Rio Grande do Sul. Cara, eu me acalmei. Eu me acalmei. Você achava Eu que me tava no filme do acalmei. Riquinho, sabe? Eu fiquei tranquilo, sem estresse. Por que eu fiquei assim? Porque eu tava lá, eu tava me divertindo, eu tava dormindo bem, eu tava comendo bem,
E aí eu chego em São Paulo e como é que é? Acabou. Então é aquela correria, aquela doideira. Então o que a gente precisa fazer dentro disso? A gente precisa desenvolver uma boa rotina. Por quê? Se em outros lugares a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor sem estresse, ansiedade e preocupações, poxa, será que a gente não consegue trazer isso para nossa realidade? É que o problema é que a gente se deixa levar pela realidade dos outros. A gente se deixa levar pelo ambiente. Por quê? Eu era uma pessoa calma quando eu cheguei aqui. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me estressar. Mas não porque eu estava estressado, mas porque as pessoas eram estressadas. É o que eu te falei. E se eu falasse manso demais, as pessoas ficavam estressadas comigo. Sim. Porque eu Fala falava, rápido, fala rápido. trilegal, Nossa, 2 anos pra baguria. E aí as pessoas já ficavam estressadas porque eu falava devagar. Então a moral é, não se deixe levar pelos outros. Não importa as críticas, não importa os julgamentos. Tem que ter muito domínio próprio, muita personalidade, autoconsciência, se conhecer bem, pra não se deixar levar, porque senão daqui a pouco você tá sendo influenciado pelo senso comum, pela massa. Você tá lá no efeito boiada, porque um faz, você faz também, daqui a pouco você tá falando também, daqui a pouco você tá comendo pouco também, daqui a pouco você tá correndo também, daqui a pouco você tá brigando também, só porque o outro tá fazendo. Eu não tive nenhum momento de estresse no Rio Grande do Sul quando eu fui lá pra fazer o meu visto, quando eu fui, nos 3, 4 dias. Eu não tive nenhum momento de estresse quando eu fui lá pros Estados Unidos e fiquei os 11 dias. Mas aqui, a gente já chega com, parece com, né? E aí, vamos se estressar que momento? Que hora que você vai se estressar? Se você não se estressar, você não é daqui, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ambiente influencia, as pessoas influenciam, os hábitos influenciam, os comportamentos. É você desenvolver bons hábitos aonde você tá. Eu tenho me sentido assim ultimamente. É uma prática diária. Ninguém é perfeito. Coloca isso no coração de vocês. Ninguém vai ser aqui uma pessoa que vai flutuar numa nuvem do dia pra noite. Me impressionou você que vai eu praticar. consegui ficar a gravidez inteira muito calma. Diferente do meu hábito, que é ser estressada, foram 8 meses, assim, bem tranquila. Fiquei Cara, sossegada. de verdade, assim, a gente sempre tem muitas coisas que as pessoas falam, né, a respeito de gravidez, aí começa a colocar o terror nas pessoas, né, porque vai muito das experiências de cada um. Aí as pessoas querem imprimir as experiências delas nos outros. Meu Deus, é aquilo, né? Você deve ter ouvido cada coisa das pessoas dizendo, olha, coma isso, coma aquilo, faz isso, faz aquilo, faça assim, faça assado, haja assim, haja assado. Então, as pessoas, elas querem imprimir muito as experiências de realidade dela na vida dos outros. Vai cuidar cada um da sua vida, que é a melhor coisa que faz, porque cada um vai ter a sua experiência. Cara, essa mulher, ela não me estressou em nada com relação à gravidez dela. Pelo contrário. Pô, eu fui para os Estados Unidos nesses 11 dias, tem o pessoal daqui da igreja que deu conta, que tem o pessoal que trabalha, mas ela ficou na frente do trabalho, pregando, fazendo as reuniões, cuidando do pessoal, com 8 meses de gravidez. 9. Na época você tava com 8. Virando 9. Tá bom. 9, então, pra se sentir feliz e não se estressar. Então, com 9 meses de gravidez, estava ela ali dando conta de tudo. Em casa também, ela conseguia fazer tudo. Claro que a gente não pode também generalizar. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, às vezes as pessoas têm certas limitações, e a gente respeita cada um. A gente está falando da nossa experiência. E ela não teve desejos, ela não teve distúrbios hormonais, que muitas vezes acabam influenciando. Ela ficou em alguns momentos carente, ela teve ali a questão de ficar mais próxima, mas não, ela ficou de boa. Por quê? Situações como essa, por exemplo, interferem no nosso humor. Então a pessoa fica com raiva, fica estressada. Sim, mas isso muito foi do autoconhecimento que você desenvolveu ao longo desses anos que a gente fez isso junto. Sim, a gente conversou muito, você aprendeu muito, leu muito, estudou junto. O que vinha na minha mente o tempo todo quando surgiam situações de estresse era: isso vai pra minha bebê. Eu preciso me controlar agora. Porque eu não quero a minha bebê nervosa, eu não quero ela estressada, eu não quero ela sentindo nada de ruim. Eu quero ficar tranquila. Olha que louco. O Marshall Goldsmith, que é o autor do livro Gatilho, ele é um coach lá dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar com ele, foi meu professor, um cara incrível.
ele fala sobre o efeito gatilho. E é justamente isso que você acabou de falar. Por quê? Quando vem o gatilho, que é a sensação de estresse que você estava ali sentindo ou que poderia vir, você rapidamente, quando teve o gatilho, você já imediatamente foi levada a ter um comportamento, uma reação, né? E aí, quando você foi levada a ter esse comportamento, você pensou no quê? Você teve a consciência. Qual consciência? De que você faria para sua filha se você agisse dessa maneira. Olha o nível de autodomínio, de domínio próprio, de inteligência emocional que você teve, de autocontrole. Porque aí, com a consciência, você teve o poder de escolha. Eu não quero me sentir assim e eu não vou por causa da minha filha. E o que você fazia? Você alterava o comportamento. Ele explica isso no livro. Eu procurava alguma coisa que me deixasse bem. Pronto. Que é o quê? É a pessoa ter essa consciência. O que te deixa bem? Sim. Eu vou respirar, eu vou orar, vou meditar, vou ouvir um louvor. Assistir um desenho. Isso. Você vai lá e busca uma válvula de escape positiva. Porque não dá pra ser uma negativa também. Porque tem gente que, por exemplo, homens, vou dar um exemplo agora de uma coisa bem ruim na sociedade. Homens e mulheres que acabam recorrendo à pornografia e, por exemplo, masturbação e essas coisas, bebida, álcool, drogas. Isso tudo é prejudicial para a saúde e para os relacionamentos. E as pessoas têm essas válvulas de escapes negativas. Então você vai lá e busca uma válvula de escape positiva. Aquilo que te faz bem, que é legal, é moral, é ético, não fere relacionamento, não fere as pessoas. E aí você vai lá e faz isso. E isso te acalma. Então, é muito isso. É autoconhecimento. O que te deixa bem? O que faz você se aliviar? Lembra que você fez essa pergunta pra mim há muitos anos atrás? O que você faz pra relaxar? E o que eu te respondi? Nada. Meu, como assim? Como assim? Outro dia a gente tava conversando e a gente tem um amigo nosso aqui, que é nosso sócio, que é o Igor, tá ali. Dá oi aí, Igor. O Igor tá ali. E aí a gente vê que o Igor, ele não negocia a folga de quinta-feira dele. Hoje ele tá negociando aqui, que a gente tá gravando podcast, mas ele não negocia. Ele vai lá, vai assistir o filme lá no cinema, ele vai encontrar a família, vai passear. E eu ficava, como assim? Eu falei, o cara tá certo. Por quê? É um momento onde ele vai lá, ele relaxa, ele fica tranquilo. Por quê? Senão a gente entra numa pilha, come as unhas, come os dedos, come a mão. Daqui a pouco a gente tá querendo matar um, esganar um. Por quê? A gente não alivia esse estresse. Porque o estresse existe. Jesus se estressou. Jesus se estressava. E o que ele fazia quando ele se estressava? Ele ia orar. Toda vez ele ia orar. Só teve uma vez que ele quebrou tudo. Mas não foi intencional. Jesus não tinha desequilíbrio emocional. Ele fez de propósito. Ele canalizou a ira para trazer o ensinamento. Jesus não fazia nada por acaso. Tudo ele queria trazer um ensinamento. O que ele queria ensinar naquele momento? Que o templo não é lugar de fazer negócio. Que o templo é um lugar santo. Ele estava querendo ensinar para as pessoas que todas as vezes que fizerem do templo, da casa de Deus, um lugar de negócios, um lugar de tranqueira que eles estavam fazendo, vai ter confusão. E não é isso que acontece? Então, Jesus estava querendo dar um ensinamento. Ele canalizou. Você não vê no texto dizer que ele bateu em alguém. Ele não feriu ninguém. Ele não pecou. Porque o pecado está em irar e causar o pecado. Mas ele não fez isso. Ele destruiu as imagens, ele destruiu as mesas, mas ele não bateu em ninguém, ele não machucou ninguém, ele não feriu ninguém. Então é muito isso. É sobre a gente saber como lidar com o estresse e como usar ele ao nosso favor. Porque, por exemplo, qual momento o estresse é importante? É você conseguir usar o estresse, por exemplo, para tomar uma decisão de ir para academia, de você fazer um exercício. Por exemplo, um estresse no momento de fazer academia é importante. Porque quando você está fazendo academia, você está estressado. Mas é um estresse bom. Você não está liberando cortisol
Por exemplo, quando você tá estressado sem fazer um exercício físico. Porque tem um monte de gente que faz isso. Porque quando você tá em casa e você tem um pico de estresse, você libera cortisol e esse cortisol prejudica seus músculos, prejudica os seus órgãos, prejudica a sua saúde. Eu acho que o que você deu exemplo aí do Igor faz muito sentido pra gente. Porque quando eu te fiz a pergunta de o que você fazia pra relaxar, pra descansar e tal, e na época você não soube me responder, te levou também a pensar Refletir. de que tipo de coisa eu posso também não negociar. Porque aí entra um ponto, vou falar agora igual o Douglas. Tem gente que tá assim, sabe? Faz hora extra no trabalho, se mata pela empresa, pelo chefe, para ganhar às vezes R$100 a mais. E tá negociando a paz de dentro de casa, tá negociando um momento com a esposa, um momento com os filhos, e tá assim, e vivendo essa loucura. Você vai ter um troço. Ela tá falando pra câmera, ela tá falando sério. Hein? Você vai ter um troço. E posso te dizer, tua esposa vai casar com outro, vai ficar bonita, vai casar com outro. Teus filhos vão chamar outro de papai e vão curtir muito os 100 conto mais que tu ganhasse. Sabe que foi isso que me fez buscar o desenvolvimento pessoal, né? Porque é verdade, é a dor, né? O médico, um dia eu cheguei no hospital e quando eu cheguei no hospital o médico olhou pra mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 30 anos na época, né? Hoje eu tô com 35. E ele falou assim, cara, você vai morrer se você continuar assim. E na hora já veio as imagens na minha cabeça. Minha mulher casando com outro homem deitando na cama com a minha mulher, outro homem pegando meus investimentos e investindo nos meus investimentos, outro homem usando meus tênis, meus sapatos, meus ternos, outro homem pegando a minha mulher. Eu falei, não, pode parar aqui não, vamos começar a buscar o autoconhecimento, vamos melhorar isso aqui, que não quero não. Não vou deixar nada de bandeja pros outros. Mas você tava falando sobre trabalho, eu lembrei de uma história de um menino que o pai dele trabalhava muito, muito, muito. E aí, o pai dele, ele levava muitas vezes trabalho pra casa também, porque ele trabalhava fora e às vezes levava trabalho pra casa e ficava no escritório. E aí, o filho dele chegou um dia e entrou no escritório e disse assim, pai, faz comigo aqui esse desenho. E aí o pai olhou pra ele e disse assim, não filho, não dá, o pai não pode fazer, o pai tá muito ocupado, depois o pai faz. Aí ele foi embora. Aí o menino voltou de novo, depois de um tempo, 1 hora mais ou menos, e o pai ainda trabalhando. E ele chega lá e diz assim, pai, faz comigo agora. E o pai disse, não dá meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tô muito ocupado, tempo é dinheiro. Aí o filho sai. Volta depois e pergunta pra ele assim, pai, quanto é que você ganha por hora de trabalho? Aí o pai falou quanto que ele ganhava. Aí o menino sai. Depois o menino volta. Quando o menino volta com o cofrinho quebrado. E ele diz assim, pai, eu fiz os cálculos e aqui tá o dinheiro de 1 hora de trabalho, que é o que eu consegui juntar. O senhor tem 1 hora pra mim do seu dia? Na hora o pai parou com tudo. Ele largou todo o trabalho e ele mudou completamente a rotina de vida dele. Ele disse, a partir de hoje em diante, eu não trabalho mais em casa e o meu tempo em casa vai ser pra ficar com meu filho. Porque naquele momento, uma chave virou na cabeça dele e ele começou a ver que o filho já estava com muitos anos de idade e que ele não tinha visto o filho crescer. E que se ele continuasse assim, ele ia perder aquilo de mais importante que ele tinha na vida, que era ver o filho crescer. A gente tinha comentado também que a pandemia serviu para muito homem parar em casa, muita esposa dar uma atenção para os filhos, para o marido, porque a galera tava louca. E do mesmo jeito que eu abri um parênteses dizendo que os homens vão ter um troço, as mulheres também, viu? Fica aí lambendo sua casa, seu piso, dá pra ver sua cara de tão brilhante que tá. Ó, Parabéns. palmas pra você. Que lindo. Sua casa brilhando e seu esposo lá,
só querendo você cheirando a Natura, a Boticário, e você fedendo a Veja, a detergente, a água sanitária. Tá lindo pra sua cara. Tá queimando as empresas que poderiam nos patrocinar aí, ó. Não queima os patrocinadores, irmão. Boticário patrocina nós. Boticário patrocina nós. Não, é só um alerta para que as famílias acordem. E é pequenas coisas, gente. Quando o Douglas fala autoconhecimento, às vezes você pode pensar, meu Deus, o que ele tá falando? É para ir para uma faculdade, para eu estudar esse negócio? Quantos anos? Não. Sabe o que é? É você conhecer a si, você conhecer a Deus, você conhecer mais o outro, você parar, prestar um pouquinho mais de atenção e você saber o que dá para encaixar, para acalmar, para poder a gente ter um tempo junto de qualidade. E aí, essas coisas, vou dar um exemplo nosso, que vem uma coisa besta, a gente já estava negociando o fato de sentarmos à mesa e ter uma refeição juntos. Com a loucura, com o estresse do dia a dia. E nós, com autoconhecimento, a gente, prestando atenção um no outro, peraí, o que dá para eu fazer? Eu comecei a botar a mesa, amor, vamos comer e tal. Nos primeiros dias, ele ainda não parava, ele continuava correndo, mas a repetição de eu fazer, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, daqui a pouco ele já estava ali. E aí agora, o que é que você não abre mão para Isabela? Da mesa. Da gente sentar lá junto, orar, da gente conversar, da gente estar lá junto. O momento que a gente tem para falar do dia é quando a gente está na mesa. Era assim antigamente. Só que o que acontece? As pessoas, elas colocam uma televisão, elas levam um celular. Gente, peraí, o celular ele não precisa fazer uma refeição. Ele precisa de energia. Então vai lá, conecta ele na tomada. Sabe? É sobre isso. As coisas que estão nos estressando muitas vezes é por causa do excesso de informação. É a distração que você fala. Porque, por exemplo, a Marta, ela tomou um esporro de Jesus. Por quê? Ela chegou, recebeu Jesus na casa dela. Quando Jesus entra, ela começa a cuidar da casa, vai trabalhar. E ela chega brava, estressada, e diz, Jesus, vai deixar que a minha irmã me deixe servir a você só? Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitos afazeres. E uma coisa só te era necessária, a tua irmã escolheu a melhor parte. Em outras palavras, o que ele disse? Você está fazendo aquilo que não é importante para mim. A gente tem que entender o que é importante para o outro, porque às vezes a gente está fazendo coisas para o outro que não são importantes para eles e isso está nos deixando estressada. A mulher está lá fazendo coisas que não é importante para o marido, não é importante para os filhos e aquilo está deixando ela estressada porque ela está fazendo algo que o outro não está reconhecendo, que o outro não está valorizando. Mas isso é tudo o quê? Falta de conhecimento. Por quê? O Gary Chapman já está aí com o livro As 5 Linguagens do Amor para ensinar as pessoas sobre como é que as pessoas se comunicam e que cada um tem a sua forma de amar e de receber amor. Que foi isso que a gente aplicou no nosso casamento. Por quê? Juliane me enchia de presente. E aí, ela me enchia de presente e ficava brava comigo. Claro, presente quase caro. Manifestava. Porque quando ela me dava, eu olhava e dizia, tá bom, obrigado, todo o meu amor. Dinheiro. Eu olhava e, obrigado, amor. Ela, como assim, obrigado? Ela queria que eu soltasse fogos. Ela queria que eu anunciasse pra todo mundo, fizesse um post no Instagram, uma publi, dissesse, aqui, pessoal, minha mulher me deu um presente. E eu só olhava e, tá bom, obrigado. Mas por que eu fazia isso? Porque eu não gostei do presente? Porque eu não amava ela? Não, gente. Porque presente não era a minha linguagem de amor. Não é. Aí, o que acontece? Calma lá, porque... Não é a sua linguagem. Calma, as pessoas estão me ouvindo aqui, menina, calma. As pessoas querem me dar presente, eu não quero ficar sem presente. Calma, presta atenção. E aí, o que eu fazia pra ela? Eu pegava aquela casa... E eu deixava a casa um brinco. Eu queria lavar louça. Ai, as mulheres que gostam vão pirar agora, né? Eu queria lavar a louça, limpar a casa, fazer comida, arrumar, espanar, limpar, deixar a casa num brinco. Pra pegar parafuso na parede, arrumar a lâmpada, colocar as coisas na parede. Ela olhava e dizia assim. Tá. Eu, como assim tá? Meu, eu tô arrumando a casa. Eu tô limpando. Eu tô fazendo. Eu tô acontecendo. E ela olhava e dizia assim, tá bom. E eu, como assim tá bom? E o que eu fazia? Eu me estressava com ela, porque eu tava comunicando
numa linguagem que era a minha e não a dela. Qual era a minha linguagem? Serviço. Qual era a linguagem dela? Presente. Só que o que ela fazia? Ela me dava presente, que era algo que ela queria, e eu dava serviço, que era algo que eu queria pra ela, e nenhum nem outro gostava do que tava recebendo. E o pau, ó, tem dentro de casa. Até que o bobinho aqui foi lá e começou a estudar. E começou a fazer o quê? Não, peraí, tem que ter uma coisa errada. Como é que eu não entendo essa mulher? Porque essa história que os homens contam de pegar um livro todo em branco e dizer assim, manual de como conhecer a mulher. Toma, um livro em branco. Mentira, não existe isso. Isso é fantasia. Tem como conhecer sim. E a Bíblia ensina muito sobre como conhecer. E o desenvolvimento pessoal ajuda. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu parei de comunicar na linguagem errada. O que ela queria? Ela queria Vivara. Ela queria Swarovski. Ela queria Pandora. Patrocina nós. Ela queria Swarovski, Pandora. Ela queria perfumes CVC, viagens, presentes, entende? E como isso não era importante pra mim, ela entendeu e ela começou a fazer o quê? Serviço. Essa mulher não cozinhava um ovo, gente. Ai. Hoje ela cozinha, mas ela não cozinha porque ela quer ser uma dona de casa. Ela cozinha porque ela quis aprender a linguagem do amor do marido, que era o quê? Serviço. O marido chegar do trabalho, ter a comidinha ali, ter uma refeição pronta. O cuidado de, olha, leva uma marmita aqui, toma uma fruta e tal. O cuidado dela em me servir na igreja, me ajudar na igreja, com o povo, com o trabalho, com as coisas que precisava, com a parte administrativa e tal. Ajudar, muitas vezes, a tomar uma decisão, a comprar uma coisa, a fazer uma coisa. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com comida, eu não preciso me preocupar com feira, porque ela sempre corre atrás de tudo isso. Eu não me preocupo com essas coisas. O que eu me preocupo? Trabalhar, investir o nosso dinheiro, fazer dinheiro e trazer recursos para dentro de casa. É isso que eu me preocupo. E me dá presente. É por isso que eu preciso trabalhar. Por isso que eu preciso investir e multiplicar o dinheiro. Então, o meu cuidado com ela se tornou diferente, o cuidado dela se tornou diferente comigo. E o que começou a acontecer? A gente se estressou menos. Por isso que eu falo, quanto mais você conhece o seu companheiro, a sua companheira, quanto mais você conhece a si mesmo, você conhece o outro, você vai ter a habilidade de tomar melhores decisões. Essas melhores decisões vão ajudar você a ter os seus relacionamentos melhores. E aí entra o que você ia falar. A gente também, se conhecendo, vê que nós não somos hoje a mesma pessoa de 5 a 10 anos atrás. A gente muda, a gente melhora, a gente evolui, ou pelo menos deveria, né? Então, por exemplo, o Douglas realmente não tinha essa linguagem do presente por falta de merecimento. Hoje já tem. Aí entra um ponto, né? Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente teria que gravar outro podcast aqui. Sim. Mas a questão é que os frutos de hoje são consequências das sementes de ontem. Então pensa que a sua vida é como um terreno fértil. E lá atrás foram plantadas várias sementes. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, e que os dois nascem juntos. E que você não pode arrancar o joio, senão você arranca o trigo. Então não tem como você resolver toda a sua vida de uma vez só. Você vai resolvendo aos poucos. Então o que foi acontecendo? Com a busca pelo autoconhecimento, conhecendo mais a Deus, estudando, desenvolvendo as habilidades emocionais e espirituais, eu fui descobrindo coisas sobre mim do passado que estavam me atrapalhando no presente. Como eu já falei aqui em outros podcasts, eu não queria ter filho, eu não queria casar, eu tinha problema com dinheiro, eu achava que a vida era trabalhar, que tudo era difícil, que eu não merecia nada por conta da forma como eu fui educado pelo meu pai, porque a gente não celebrava nada. Agora eu casei com uma mulher que celebra tudo. Pra ela tudo é festa, pra ela tudo é motivo de alegria, ela dá risada o tempo todo. Claro que às vezes ela tá mal-humorada e a vontade que eu tenho era dela não acordar naquele dia. Eu podia ficar dormindo o dia inteiro. Mas assim eu sou também, assim você é também, todo mundo é. Tem gente que acorda um dia arrependido de não ter morrido de noite, mal-humorado, xingando todo mundo, brigando com todo mundo. E a gente só precisa aprender a ter a habilidade de lidar com esses sentimentos, porque são sentimentos que precisam de domínio próprio.
E aí, coisas que, por exemplo, em mim não tinha, hoje tem. Eu sei receber presente, eu sei agradecer, eu sei celebrar, eu sei curtir uma viagem. Isso. Eu quero viajar de novo. Já. Quero. Vai trabalhar. Eu tô trabalhando pra isso. Agora, minha próxima viagem provavelmente seja pra Jerusalém o mais breve possível. Se tudo der certo aí, meu amigo Luiz Saião. Então, a gente já tá conversando. Eu quero pisar na Terra Santa, eu quero conhecer outros lugares, meu Deus, uma vez que você entende das coisas boas que Deus fez nesse mundo, você começa a desfrutar de toda a felicidade de poder ter acesso a tudo isso. É maravilhoso. E o próprio Deus deixa pra gente esse recado. Não andem ansiosos, estressados, preocupados com nada, porque eu é que vou prover pra vocês. Mas quando? Quando vocês priorizarem buscar me conhecer. Buscar conhecer a minha vontade, as minhas palavras. Aí eu vou prover para vocês até aquilo que vocês nem sabem que precisam. Mas é isso. E isso aqui a gente já vai chegando ao final. Quais são para você, Douglas, os maiores exemplos que Jesus deixou na palavra dele sobre como é que a gente leva a nossa vida de uma forma mais leve? Bom, primeiro o texto de Mateus diz, lá no capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz assim, ó, venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o problema da maioria das pessoas estressadas e ansiosas e preocupadas é porque elas estão carregando um peso que não é delas. Elas estão carregando um fardo que não é delas. Elas estão levando a vida de forma muito pesada, muito séria, muito dura, porque era assim que eu levava. Eu levava a vida muito a sério, porque o meu pai, ele me batia e em forma de violência verbal e física, ele dizia, você tem que ser mais responsável, você tem que levar a vida mais a sério. E aí, com toda aquela dor e sofrimento, eu aprendia sobre como levar a vida. E eu aprendi que a vida era dolorosa, que a vida era difícil e que a vida ia ser dura. E que se não fosse assim, eu não merecia desfrutar. Então entenda que quando Jesus, ele veio ao mundo, ele veio para te trazer vida e vida com abundância. Então, aceite que você vai desfrutar o melhor dessa terra, que você vai comer do melhor, que você vai vestir do melhor, que você vai ter o melhor casamento, os melhores relacionamentos, que você vai ter uma família abençoada, que você vai ser uma pessoa saudável, uma pessoa forte, uma pessoa feliz, de sucesso, próspera, bem-sucedida, com dinheiro, dirigir um bom carro, morar numa boa casa. Óbvio, se esse é o seu desejo, se esse é o seu sonho, cada um tem o seu. Tem gente que diz, se eu tiver minha casinha, meu carrinho, se eu tiver minha família unida, tá ótimo, amém. Mas se você quiser ter uma mansão, se você quiser ter um carrão, e isso for algo que você anseia e deseja, tá tudo bem também. Só não coloque a sua felicidade nas coisas, entenda isso. Entenda que existe uma diferença muito grande entre prazer e felicidade. E não confunda aquilo que te traz prazer com aquilo que produz felicidade. Porque senão, as coisas materiais que tem a questão de trazer prazer para a nossa carne busca prazer todo dia. E não confunda os prazeres da carne com a felicidade. Porque tudo aquilo que você conquista hoje, carro, casa, dinheiro, fama, reconhecimento, tudo isso um dia vai passar. Mas o que vai te fazer feliz não são as conquistas que você teve, mas sim o que você fez com as conquistas que você teve. Quantas pessoas você ajudou, aquilo que você deixou para sua família, não de dinheiro, mas de experiências, de memórias. Ah, eu tenho dinheiro, legal. Você curtiu esse dinheiro com a sua família, foi viajar, você aproveitou, trouxe boas experiências para os seus filhos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer, que é o sonho da minha mulher, eu quero trabalhar, ter condições financeiras para realizar um sonho dela. Qual é o sonho dela? Ir para Disney. E levar quem agora? Que é outro sonho dela? A Isabela. Então, isso sim. Se eu trabalhei, conquistei dinheiro e não consegui fazer isso na vida dela, então eu sou um idiota. Então, eu não vou ser feliz.
Porque a minha felicidade não consiste nas coisas materiais que eu conquisto ou naquilo que agrada a minha carne, mas sim naquilo que eu deixo para as outras pessoas e naquilo que eu faço para agradar a Deus. Amém. Então a gente encontra descanso em Deus. Porque, conforme a Juliane disse, ele fala nesse exemplo dizendo, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Eles não cegam, eles não precisam produzir, eles não precisam se vestir. Eu mesmo visto eles, eu mesmo alimento eles. Ou seja, Deus, ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E no texto de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, ó, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E no texto de 1 Pedro 5,7, ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de todos nós quando nós entregamos a nossa confiança a ele. Cuidado para não achar que a sua vida nessa terra é buscando todos os dias fazer o prazer da sua carne ficar em evidência. Não, mas sim fazer com que Deus esteja feliz com você, que as pessoas da sua família estejam felizes com você, porque eu já conheci muita gente que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, muitas conquistas, tem um nome maravilhoso, famoso, mas não conseguiu cuidar da família, não conseguiu cumprir o seu propósito nessa terra, e aí não há ninguém feliz, e obviamente essa pessoa vai ver estressada, mal-humorada, brigando com tudo por conta disso. O próprio Deus diz pra gente, né? Tomai o meu jugo, que é leve. Então, assim, a gente precisa confiar que a gente trocando aquilo que nos pesa por aquilo que Deus carrega, que é paz, nós vamos ter uma vida mais leve. Baseado naquele exemplo que você deu de Marta e Maria, eu sempre falo nos cultos que a Marta, ela estava estressada e ansiosa porque ela estava agindo por obrigação. Quando a gente age por obrigação, a gente carrega um peso que não é nosso. A gente traz para as pessoas, inclusive, um estresse que a gente mesmo arrumou. E ela estava querendo agradar a irmã, ela não estava querendo agradar a Jesus, porque Jesus, ele não se importava com aquilo. E quantas vezes a gente fica estressado e mal-humorado porque a gente está preocupado em agradar os outros? Para de agradar os outros. Esquece. Começa a buscar agradar a Deus. A Deus, somente Porque a Deus. se você deixar Deus agradado de você, feliz com você, todo o resto vai acontecer. Eu, por exemplo, eu não me preocupo em agradar a Juliane todo o tempo, mas eu me preocupo em agradar a Deus todo o tempo, porque eu sei que quando eu tô bem com Deus, ela vai olhar pra mim e vai ver que eu sou um homem de Deus, que tô em comunhão com Deus, e ela não vai ficar brigando comigo, porque ai, me dá uma joia. Não, meu marido tá em comunhão com Deus, eu tô vendo, ele tá em santidade, ele tá orando, ele tá lendo a Bíblia, ele tá em consagração, ele tá fazendo jejum, ele tá cuidando da igreja, ele tá cuidando do povo, ele tá ajudando as pessoas. Não, eu não me importo, porque aquilo que muitas vezes as pessoas começam a valorizar é porque elas perderam o valor daquilo que realmente importa. Então, você só vai ter uma pessoa bronca em casa, mal-humorada, se você não estiver fazendo a vontade de Deus. Aí tem gente que diz assim, mas eu tô fazendo a vontade de Deus, eu passo 24 horas na igreja. Por exemplo, eu sou pastor e eu já ouvi essas histórias. Só que a mulher diz, tá bom, mas quando chega em casa não cuida da gente, não faz nada. E quando tá lá na igreja, tá na internet, não tá cuidando do povo mesmo, tá lá, tá aprontando, tá fazendo um monte de besteira. Então, gente, a gente precisa entender que a gente serve a um Deus, e esse Deus, ele é um Deus amoroso, misericordioso, mas ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Que nossas semeaduras, que os nossos plantios de hoje sejam bons. Porque se eu não estou satisfeito com a minha colheita, eu preciso melhorar o que eu estou plantando. Se você melhorar o plantio, você vai melhorar a colheita. Vamos orar? Vamos abençoar a vida dessas pessoas? Ora principalmente por aqueles que estão, assim, estressados, sobrecarregados, angustiados e que chegaram aqui a esse podcast até por acaso. Receberam um link, não conhecem a mim, não conhecem a você, mas que estão perdendo a família, perdendo o trabalho, perdendo a saúde por causa de estresse. Eles precisam de uma bênção. Existem muitas pessoas que estão sentindo esses sintomas na pele, né? A dificuldade de orar, a falta de vontade na igreja, impaciência, dor de cabeça, falta de apetite,
dor muscular, queda de cabelo, cansaço constante, dificuldade de dormir, dor no estômago, tontura, alergia, a imunidade dela tá baixa, ela fica Tá uma doente por bagunça. qualquer coisa, tá tudo complicado. A gente já falou, busque o autoconhecimento, faça a sua parte. Deus faz o impossível. O possível quem faz é você. E nós estamos aqui para ajudar você nessa trajetória. Você não precisa ficar carregando essa dor e esse sofrimento sozinho. Tem gente aqui que já passou por isso, conseguiu superar problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas financeiros. A gente conseguiu. A gente não tá aqui falando de alguém que tá dizendo que você tem que fazer algo que a gente não fez, ou dizendo que você tem que enfrentar algo que a gente não enfrentou. A gente já passou por isso. A gente teve momentos difíceis no casamento, momentos difíceis nas finanças, momentos difíceis nas emoções, muitos momentos, e a gente já passou. Eu já passei por isso. Você não precisa passar por isso só. Busque ajuda. Vem aqui nos comentários, manda uma mensagem, vai lá no Instagram, manda uma mensagem. Eu atendo pessoas todo momento que estão precisando de ajuda para lidar com ansiedade, para lidar com estresse, para lidar com depressão, para lidar com relacionamento, para lidar com dinheiro, para lidar com o que está sentindo, para se conhecer melhor. Então, busque ajuda, tá? Inclusive aqui a gente tem um QR Code aí que tem um e-book gratuito que você pode escanear, ou você pode vir na descrição aqui desse vídeo e clicar, imprime esse e-book. Esse e-book vai te ajudar, é um bom passo para começar. Se não entender ele, manda mensagem pra gente, olha, eu não entendi isso aqui, me ajuda aqui. Gente, é esse o propósito da existência desse podcast. É para isso que existe esse podcast. É para ajudar as pessoas. Então, as pessoas precisam quebrar primeiramente o orgulho. Para de querer viver uma vida de aparência e mostrar aquilo que você não é. Não é fragilidade nem fraqueza você pedir ajuda. Pelo contrário, não pedir é ignorância. Porque a pessoa está vendo a vida dela ir pro buraco e ela não está fazendo nada para mudar. E já faz anos, né? Sim, pede ajuda para casamento, para vida financeira, para saúde, para tudo. Por quê? A gente está vivendo hoje uma época onde estudos mostram que o Brasil está com 70% da população apresentando sintomas de estresse. Sabe o que é isso? Os hospitais estão lotados. 70% das pessoas. E é só estresse. Então, muitas consequências de doenças e problemas de relacionamento é só porque você está rejeitando pedir ajuda. Então quebra essa barreira e tenha humildade. E a gente está aqui para ajudar. Ou busque ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, de um terapeuta. A agenda tá aberta. Então, a minha agenda está aberta. Então, a gente está ali agora, vai dar uma apertada, porque eu liberei aí eu estou fazendo um trabalho onde eu quero ajudar pessoas mais carentes. Trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Isso vai sugar um pouquinho do meu tempo, mas está tudo bem. Não importa. Mesmo eu fazendo esse trabalho voluntário, eu já sabia que isso ia me sugar um pouquinho do tempo e tá tudo bem, mas tem ali o espaço da agenda. Manda mensagem aqui, manda mensagem no Instagram, que eu vou lá. Eu mesmo tô respondendo, eu mesmo tô lendo, não é a minha equipe. Houve um tempo em que eu deixava eles fazerem isso, mas eu decidi eu mesmo monitorar, acompanhar e ajudar. Então, como o Igor falou, a agenda está aberta, vê quais são os dias de atendimento, quais são os dias livres, que a gente encaixa você ali e a gente ajuda você. Pode ser online, pode ser presencial. Presencial você vai ter que ir no local, online dá para fazer pelo computador. Até melhor às vezes, porque talvez você mora em outro estado, em outro país, e eu consigo te ajudar de onde você está, para você inclusive ter segurança para vir para o presencial de novo. Gente, eu tenho treinamentos, eventos e livros, coisas todas essas que são criadas para ajudar as pessoas. Esse é o propósito da existência desse podcast. É por isso que todo mundo está aqui envolvido nesse trabalho, para ajudar você, porque nós estamos cumprindo uma missão que Deus nos deu, que é levar a libertação para essas pessoas deixarem de sofrer. E a gente vai orar, porque a oração tem poder em seus efeitos, e essa oração tem poder para curar você e aliviar você desse estresse, dessa ansiedade, dessa preocupação, porque Deus, ele atende a oração do justo. Vamos Amém. orar. Vamos orar.
Senhor, nós oramos e apresentamos a vida de todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, não importa onde quer que ela esteja, em qualquer parte do país ou do mundo. Nós estamos aqui, meu Deus, apresentando essas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, estresse, preocupação, pessoas que estão tendo que lidar com desafios no trabalho, em casa, na família, com o marido, com o filho, pessoas que querem tirar a paciência dela, estressando ela. Meu Deus, às vezes é difícil para ela conseguir, Pai, lidar com esses gatilhos, porque ela explode facilmente, ela grita, ela xinga, ela bate e constantemente, meu Deus, ela se arrepende do que faz. Só que muitas vezes, meu Deus, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente gostaria de evitar. E tem coisas que essas pessoas não conseguiram evitar. E agora elas se culpam e elas vivem estressadas por conta de frustrações do passado e isso tem atrapalhado o presente. Nós pedimos agora, meu Deus, que o Senhor toque na alma dessas pessoas e cure as feridas da alma dela, Pai. Para que ela possa ter um bom relacionamento com ela mesma, com as pessoas e com o Senhor. Meu Deus, eu oro para que aquelas pessoas, meu Deus, que estão com raiva, que estão, meu Deus, estressadas, magoadas, Pai, agora em nome de Jesus, esse coração se enche de paz, se encha de alegria, de tranquilidade, de confiança. Meu Deus, tendo a certeza de que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor ama ela, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus defeitos. Ajude ela a não se cobrar tanto, Pai. Ajude ela a parar de querer agradar a todo mundo, dizer sim para todo mundo e dizer não para ela todo dia. Ajude ela, Pai, a abrir o seu coração e ter a humildade de pedir ajuda profissional, qualificada, de alguém que possa ajudá-la a lidar com esse temperamento, porque ela não é o estresse, ela não é uma pessoa explosiva, ela não é uma pessoa raivosa, ela está, e esse estado emocional pode ser alterado, e o Senhor acalma qualquer pessoa, o Senhor ajuda qualquer pessoa, o Senhor muda qualquer pessoa, porque assim o Senhor diz, que se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, o Senhor ouvirá a oração e ajudará. Então ajuda essa pessoa agora, como profeta de Deus, eu profetizo a vida dela alcançada agora e a alma dela em paz, tranquila, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa bênção na sua casa, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tome conta da sua mente e do seu coração. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Eu espero que você tenha gostado. Não sai desse episódio antes de deixar o seu like, antes de se inscrever no nosso canal e abençoar outras vidas. Como, Gil, que eu posso abençoar outras vidas? Compartilhando. Você sabia que quando você compartilha esse vídeo, você está evangelizando? É a mesma coisa. Então, manda nos grupos do WhatsApp, porque o episódio ele continua aqui. A gente sai do ao vivo, mas você continua mandando a mensagem de Deus por todo esse mundo, tá bom? E se você quiser nos acompanhar nas redes sociais e pedir a ajuda do Douglas, o Instagram é Douglas Brasil ID. Lá no Instagram você pode me encontrar e mandar mensagem, um direct lá, tá? Douglas Brasil ID, @ Douglas Brasil ID. O pessoal costuma ler Douglas Brasilid, né? Mas é ID de identidade, de ID, em inglês significa identidade, né? Então, é isso que significa. Então, é Douglas Brasil, tudo junto, e no finalzinho, ID. Aí você me encontra lá, manda mensagem, a gente conversa, vamos se tornar amigo, deixa eu te ajudar nessa tua jornada, você não tá só, pega na minha mão, vamos caminhar junto e Deus tem vitória pra você. É isso, e o meu Instagram é @a_Jubrasil. A gente te espera no próximo episódio. E aproveitando, às vezes as mulheres elas têm um pouco de constrangimento, de pedir ajuda, porque eu sou homem. O que você faz? Vai lá no Instagram da Ju, conversa com ela, ela também pode ajudar você. Às vezes é uma coisa íntima, você tem vergonha de falar porque eu sou homem. Ela vai filtrar isso, ela vai te ajudar. E óbvio que tudo que eu sei muito eu ensinei ela aprendeu muito, ela também sabe muita coisa, ela também pode te ajudar, tanto na parte do desenvolvimento pessoal quanto na parte espiritual. E ela vai estar lá para te ajudar, te aconselhar e te orientar. E aquilo que ela não conseguir, ela vai procurar minha ajuda e a gente junto se une para ajudar você. Mas saiba que você não tá só. Amém? Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um cheiro. Deus abençoe. Tchau, turma. Deus abençoe. Bora dominar o mundo. Até o próximo podcast Espiritualmente.